Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Padre Tiago Calçado. Estamos começando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro, é o nosso programa Palavra de Fé. De segunda a sexta, sempre com uma pequena reflexão sobre a liturgia de cada dia. Meditaremos hoje com Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Meus irmãos, o Evangelho de Marcos mostra Jesus em confronto constante com os espíritos maus e com os demônios. Mostra uma ação de Jesus feita com poder, com autoridade, com a exousia, que eu já expliquei aqui em outro podcast. Jesus tem uma autoridade diferente. Hoje, o Evangelho começa dizendo que Jesus desceu da montanha com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E chegando perto dos outros discípulos, foi acometido pela multidão. Prestem atenção, o Evangelho faz questão de destacar a diferença entre ser discípulo e ser da multidão. O discípulo tinha subido a montanha com Jesus, a multidão permanecia na planície. Há uma diferença enorme entre procurar Jesus apenas na planície e subir com ele para a montanha. Os discípulos sobem até a montanha, ou seja, querem buscar intimidade com o Senhor, querem conhecer mais dele. A oração do discípulo não é uma oração apenas de quem procura o Senhor, buscando interesses pessoais, buscando satisfazer algum problema material, buscando resolver as coisas no instante. Não. O discípulo sobe a Jesus porque quer se configurar com ele. Vai com ele até a montanha porque precisa vê-lo face a face, como nós conhecemos do episódio da Transfiguração. Por isso, a multidão não consegue expulsar os demônios. Por isso, os discípulos que permaneceram na planície, mesmo fazendo muitas orações, não conseguiram expulsar o espírito mau desta criança. Já os discípulos que foram com Jesus tiveram a oportunidade de ver o poder de Jesus, que expulsa os demônios e recobra a vida aqueles que pareciam estar mortos.
Quando nós entendemos isso e descobrimos que é o Senhor quem faz tudo, aí sim, descobrimos o significado de ter fé. Ter fé não é simplesmente acreditar na cura ou simplesmente acreditar em um milagre temporal, ou seja, nesse mundo. Ter fé significa enxergar o Senhor no alto da montanha, como um dia os discípulos também enxergarão no alto da cruz. Ter fé em Jesus é muito mais do que buscar um milagre passageiro, é muito mais do que pedir a cura de uma doença. Ter fé em Jesus significa assumir em sua própria vida os mesmos sentimentos, a compaixão, a misericórdia e a bondade de nosso Senhor. Por isso, o verdadeiro discípulo não permanece no meio do vozerio dos homens. Ele sabe buscar refúgio, sabe aonde encontrar o Senhor, que se encontra na montanha, querendo nos ensinar de perto. O verdadeiro demônio que precisa ser expulso é o demônio do comodismo. Comodismo de tentar reduzir Deus às próprias vontades. Comodismo de tentar manipular Deus apenas aos próprios interesses. Ser discípulo é reconhecer o poder que está além do poder dos homens, é enxergá-lo como o Messias, aquele que, seja no alto da montanha, seja na planície, seja na cruz, permanece o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nos dias de hoje, continuam existindo aqueles que procuram Jesus apenas nos momentos de dor, de dificuldades. Continuam existindo aqueles que vão à igreja apenas quando o calo aperta, apenas quando as coisas pioram. Talvez esses nunca cheguem a ser discípulos do Mestre. Talvez esses nunca descubram a face verdadeira do Senhor, glorioso, como um dia revelou aos discípulos no alto da montanha. Que Deus nos faça mais discípulos e menos multidão. Senhor, abençoe as pessoas que ouvem este programa. Ajuda o Senhor a superar as suas dificuldades, a expulsar os demônios que a entristecem no dia a dia. Ajuda o Senhor a ser muito mais do que uma voz na multidão, a serem discípulos teus, escolhidos pelo teu nome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu te espero amanhã para mais uma Palavra de Fé. E se você pode, compartilhe esse áudio. Um abraço, até lá.